Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer, é um privilégio, mais uma vez, poder compartilhar com você, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, uma porção da palavra de Deus para a nossa edificação. E hoje eu quero ler o texto que está em João, Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E ele, se assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tal mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem do que acusar. Mas Jesus inclinou-se e escrevia na terra com o dedo. Com insistência na pergunta, Jesus levantou-lhes e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedra. E tornou-se a inclinar e continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, os acusadores, pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os mais novos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde eles estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui nesse texto para vocês é uma confusão que as pessoas fazem. Esta mulher, nós não sabemos quem ela é. Ela não é Maria Madalena ou Maria de Magdala. Não tem nada a ver esta figura desta mulher com Maria Madalena. Mas esse texto diz que esta mulher foi pega em prática de adultério. Então, os fariseus, os doutores da lei, os religiosos do tempo em que Jesus aqui esteve no seu ministério terreno, levaram essa mulher até Jesus com o intuito de armar uma cilada para Jesus. Qual seria esta cilada? A cilada seria a seguinte: a lei de Moisés realmente diz lá em Levíticos capítulo 10 que aquele que for pego em prática de adultério seja apedrejado até a morte. Mas interessante que a lei diz tanto o homem quanto a mulher, mas eles só levaram a mulher. Só levaram a mulher que foi pega em prática do adultério. E eles queriam que Jesus desse uma posição, porque se Jesus dissesse, não, libertem a mulher que não tem nada a ver, eles acusariam Jesus de estar desobedecendo a lei de Moisés. Mas se Jesus dissesse, não, a lei está certa, apedreje, mate, eles teriam que acusar Jesus dizendo, está vendo, ele não fala do amor, e ele fala tanto do amor, tanto disso, tanto daquilo, e manda apedrejar e matar uma pessoa. Mas Jesus é Jesus. Jesus é aquele que continua dizendo até os dias de hoje: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ao ser indagado, Jesus realmente confirmou aos doutores da lei e aos fariseus que a lei estava certa, que era verdade. Um dos 611 mandamentos de Deus a Moisés fora este,
que se alguém fosse prego em prática de adultério, teria que ser morto. Jesus não omitiu a lei. Jesus não disse que a lei estava errada, ele disse que a lei estava certa. Por que que Jesus disse isso? Um pouco antes, naquele famoso Sermão do Monte, que está registrado em Mateus capítulo 5, no Evangelho de Mateus capítulo 5, no versículo 17 e 18, Jesus deixa bem claro para os seus discípulos e para os seus ouvintes que ele não veio abolir a lei, que ele não veio de forma nenhuma revogar a lei, ele veio simplesmente cumpri-la, fazer exatamente tudo aquilo que a lei ordena. Por que que ele veio fazer isso? Isso nos foi revelado pelo Espírito Santo através de Tiago, que escreveu na sua carta, no capítulo 2, no versículo 10 e no versículo 11, Tiago, pelo Espírito, nos revela que todo aquele que vive da lei deve ser fiel a toda ela. Não adianta cumprir 610 mandamentos e falhar em um. Se você cumprir 610 mandamentos e falhar em um, você é culpado de toda a lei. Você é culpado em tudo. Então, aquele que quer viver pela lei não vai conseguir, porque o homem não tem capacitação, o homem não tem força, o homem não tem condição de cumprir os mandamentos do Senhor pela sua própria vontade, pela sua própria força. Por isso Jesus se manifestou, por isso Deus Filho se fez carne e habitou entre nós, para nos mostrar que ele venceria, que ele cumpriria todos os mandamentos que o Pai assim estabeleceu. Então Jesus testifica aqui, não está certo. A lei está certa. Se ela foi pega em prática de adultério, ela deve ser apedrejada. Mas no mesmo versículo que Jesus diz isso, ele diz assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedras. O que Jesus, volta a dizer, o que Jesus está dizendo? A lei está certa. Deus mandou apedrejem, conforme está lá em Levíticos 20:10. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se entre vocês existem alguém verdadeiramente justo, que viva toda a justiça de Deus em sua vida, então você tem o direito de pegar uma pedra e jogar nesta mulher. Quando Jesus fez isto, Jesus fez com que aqueles doutores da lei, com que aqueles religiosos do seu tempo se olhassem no espelho e vissem que eles não estavam dignos de cumprir um mandamento, porque eles não viviam em justiça na presença do Senhor. E isso me faz recordar Romanos capítulo 3, quando o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz que não há um justo sequer, não há um homem que busque fazer o bem, não há um homem que busque a Deus. Porque todo homem é pecador, todo homem carece da graça do Senhor. E aí, quando Jesus diz isso para aqueles líderes religiosos, ele volta a escrever na terra de cabeça baixa, e cada um daqueles homens, confrontado com a realidade da sua espiritualidade, começa a se retirar, começam a se afastar, começam a ir embora. E com certeza naquele momento só ficou Jesus, a mulher, e com certeza, segundo o texto, os discípulos de Jesus que o acompanhavam e que ouviam seus ensinamentos também ficaram ali. Mas todos os acusadores foram embora. E só ficou estes três grupos, os discípulos, Jesus e a mulher no lugar que os religiosos a colocaram. E aí Jesus faz aquilo que só ele pode fazer.
porque só Jesus Cristo perdoa pecados. Só Jesus Cristo tem o poder de salvar uma vida. Aí Jesus Cristo pergunta no versículo 11, no versículo 10 para as mulheres: cadê os teus acusadores, mulher? Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? E aí no versículo 11 a mulher diz: não, Senhor, ninguém me acusou. Ninguém jogou uma pedra. E Jesus era o único justo que poderia pegar uma pedra e jogar. Mas em vez de jogar a pedra, Jesus estendeu a mão da graça, o amor, a mão do amor, o amor do perdão, o amor da salvação, o amor de um começar de novo. Jesus disse a ela: mulher, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Entenda uma coisa, meu querido. Muitas vezes você está vivendo debaixo de culpa, de alguma coisa que você fez e você não consegue se libertar. Muitas vezes você se acha indigno, até mesmo de falar com Deus em oração. Mas eu quero te dizer que esta graça maravilhosa de Jesus continua ativa e totalmente real nos dias de hoje. E você pode ser alvo desta graça. Tanto você, meu irmão, que pecou e se desviou do caminho do Senhor e tem vergonha de voltar, como você, meu irmão, que está na casa do Senhor, mas pecou e tem um peso de culpa sobre você, ou sobre você, meu amigo, que ainda não aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, eu quero te dizer, a graça está valendo, a graça continua hoje, pronta para perdoar, pronta para justificar, pronta para regenerar, pronta para transformar o teu cativeiro em liberdade, alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Então, neste dia, eu quero dizer para você que Jesus continua te dizendo: vá e não peques mais. Por que não peques mais? Porque a partir do momento que você encontra Jesus e você se arrepende do seu pecado e você recebe dele o perdão, porque lá em João capítulo 2, versículo 1, vai nos dizer que este Jesus que cumpriu a lei tornou-se o nosso advogado perante o Pai. E lá em João mesmo, em 1 João 1,9, vai dizer que todo aquele que confessa o seu pecado alcança o perdão. Mas todo aquele que alcança o perdão não vive mais na prática do pecado. Por isso Jesus disse: vá e não peques mais, para se cumprir o que está em Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 4, quando diz que nós devemos andar em novidade de vida. Porque nós fomos salvos, nós fomos perdoados, nós fomos libertos, nós não vivemos mais debaixo do jugo, mas agora nós vivemos debaixo da graça. E debaixo da graça, nós podemos sim cumprir os mandamentos de Deus. E quando falharmos e quando pecarmos, teremos a certeza que o nosso advogado estará diante do Pai, e se nós o buscarmos em espírito e em verdade, ele intercederá por nós, perdoará os nossos pecados e começará a sua obra extraordinária na nossa vida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde em nome de Jesus. Pastor Jussi Eduardo Costa, direto aqui de Cotia, São Paulo, Brasil, membro em transição para a Primeira Igreja Batista em São Paulo. Que Deus te abençoe e fique na paz.